16 personalidades, o que era pra ser simplesmente um teste de internet foi longe demais, o que era pra ser apenas um meio de divertir, fazer um questionário entre amigos pra eles dialogarem e interagirem por alguns breves momentos, mas que acabou se tornando o terror de uma geração. E hoje eu vou falar disso, eu vou falar de MBTI de novo nessa desgraça. Toda vez que alguém fala de 16 personalidades, um psicólogo morre de desgosto. Então eu já declaro luto por mais um que se foi pra eu fazer esse vídeo. Eu já fiz um vídeo sobre isso lá no meu canal secundário, mas eu acho que é interessante eu trazer por aqui, porque na verdade esse é um assunto muito mais desse canal do que do canal secundário. Mas antes de falar direto sobre as 16 personalidades, eu quero falar pra vocês novamente do Project Z, que está apoiando esse vídeo. O Project Z é um aplicativo social que busca conectar as pessoas e principalmente conectar os jovens, que são as principais pessoas que estão por aqui. Inclusive, eu estou lá no Project Z e, como sempre, interagindo com todos. No aplicativo nós temos várias funcionalidades, como chats para você encontrar e conversar com novas pessoas de maneira fácil, os grupos para você participar de comunidades do seu interesse. Inclusive, nós temos um grupo lá chamado Desenhos Raivosos, então entrem no grupo imediatamente. E nós temos os live chats. Essa área de chat é bem interessante, inclusive eu vou entrar aqui no meu porque tem várias notificações. Olha, tem algumas pessoas mandando mensagem, eu vou clicar na Manu. Baixei o app só pra ouvir aquele teu áudio. Me arrependo amargamente. Seu indiano. Muito obrigado, Manu. Você destruiu meu sonho. Como sempre, eu sou muito bem tratado em todos os lugares onde eu vou. Mas ela disse isso porque aqui no Project Z você pode personalizar seu perfil em várias áreas, de muitas formas. Então eu coloquei um áudio no meu perfil e quem quiser pode ir lá ver e conferir esse áudio. Eu garanto pra vocês que tá maravilhoso. E eu estou ativo por lá e falando com alguns de vocês, pegando algumas ideias que a gente conversa dentro do nosso grupo. Então baixa o aplicativo aí do Project Z, entra lá no nosso grupo e vamos conversar sobre algumas coisas por lá. Principalmente sobre 16 personalidades. E não esqueçam de usar o código DESEN quando forem se cadastrar pra gente saber que você é um inscrito, então use esse código quando for fazer o seu cadastro lá no aplicativo. Muito obrigado, Project Z, por estar sempre nos apoiando. Agora, de volta ao vídeo. Então, vou estar trazendo aqui pra vocês hoje as 16 personalidades do jovem moderno. Na verdade, tem uma sigla pra isso, que é MBTI, que significa minha bunda tá inchada, mas na verdade MBTI é nada mais nada menos do que um teste de personalidade. Então você vai fazer esse teste pra descobrir qual personalidade você tem, caso você não saiba qual é a sua, porque muita gente hoje em dia não tem noção do que ela vai ser de personalidade, e pra quem tá com dúvida pode simplesmente fazer um teste na internet e descobrir o que você é. Você tá perdida, não sabe o que você é, quem você é na vida, basta fazer um teste aleatório aí na internet. O que faz bastante sentido, porque até parece que você, como ser humano normal, iria ser várias coisas ao mesmo tempo. Claro que não, você é exatamente apenas uma coisa, e essa coisa é o que vai sair nesse teste de personalidade. Se você não conhece ou não sabe o que é MBTI, esse é um teste muito utilizado em processo seletivo de empresa, quando você vai fazer estágio de alguma coisa, quando você vai participar de alguma startup ou quando você vai, sei lá, se reunir entre amigos e falar de outras coisas além de signo. Afinal de contas, o MBTI é basicamente um signo para as pessoas pararem de ficar falando de signo toda hora e que tudo é culpa dos astros, das estrelas. Aí você vai poder falar que as coisas ruins acontecem porque é culpa da sua personalidade e não só culpa dos astros. Não é apenas porque o sol tá na casa de Leão. Também é, mas também é por causa que você tem a personalidade INFJ. Então, esse teste foi iniciado há muito tempo por alguns psicólogos loucos, malucos da cabeça mesmo, gente que era deveras esquizofrênica, e decidiram utilizar um teste para poder identificar o tipo psicológico de uma pessoa, ou seja, se a pessoa era roqueira, se ela era K-pop, se é funkeira. Resumidamente, eles criaram um teste para poder identificar isso. Daí, antigamente, você fazia o teste e dava lá, pô, você é emo. Aí a pessoa começava a se vestir de roupa escura e fazer pacto com o capeta, porque é isso que os emos fazem. Então, se você tinha personalidade de emo, você tinha que fazer obrigatoriamente essas coisas. Mas depois de um tempo, isso foi mudando e atualmente eles resolveram tirar essa parte de colocar o capeta em qualquer coisa que eles estavam fazendo, e aí virou um teste pra descobrir as 16 personalidades, que basicamente vão dizer se uma pessoa é extrovertida ou é uma pessoa introvertida, diferenciar uma pessoa que é sociável de uma pessoa que não é sociável, diferenciar uma pessoa que é organizada de uma pessoa que não é organizada. Então, basicamente, cada letra da sua personalidade significa alguma coisa, e isso você tem que entender pra saber qual é o seu tipo de personalidade, e você também precisa saber o que todas essas letras juntas significam pra você. Então você tem que saber cada uma das suas letras, o que significa, e todas elas juntas. E aí você vai entender melhor sua personalidade. Quer dizer, se você acreditar nisso. Diferente dos outros testes e provas científicas que realmente foram provados que funcionam ou não, esse aqui basicamente você tem que responder umas perguntas e acreditar que aquilo é verdade. É tipo um teste do BuzzFeed, sabe? Tipo aqueles que você tem que escolher qual é o seu tipo de Harry Potter. Quem é você dos integrantes do BTS? Acho que é literalmente igual um teste do BuzzFeed, pra falar a verdade. Quem criou esse teste de personalidade certamente era um psicólogo do BuzzFeed, mas é basicamente um questionário que você vai responder e tem algumas perguntas que você vai ter que falar se você concorda totalmente com aquilo que foi perguntado ou com aquilo que foi dito, porque nem sempre é uma pergunta. Se você vai concordar em partes, se você é indiferente, se você discorda em partes ou se você discorda totalmente. Depois que você responder todas as perguntas, que são muitas perguntas, eu não lembro exatamente quantas, mas por volta ali de 70. Então você vai responder todas elas e você vai esperar um relatório com as informações detalhadas sobre o seu tipo psicológico e sobre como você se comporta em sociedade. Então vai ser uma pergunta do tipo, você esfaquearia uma pessoa? E aí você vai responder se você concorda totalmente, se você concorda em parte ou se você é indiferente quanto a
a isso. Talvez esfaquearia alguém, talvez não, nunca se sabe. Esse teste inclusive substitui profissões de pouca relevância aí, como psicologia e direito. Bom, mas basicamente no seu MBTI vão ter 4 áreas dos tipos psicológicos existentes. Então você tem 4 possíveis letras que vão definir a sua personalidade. A primeira vai ser um E ou um I, que significa extrovertido ou introvertido. Então se você for uma pessoa mais extrovertida, você vai receber uma letra E, de acordo com o teste. E se você for uma pessoa mais introvertida, vai ser uma letra I. A segunda pode ser S ou N. Então basicamente se você é uma pessoa que leva as coisas mais pelas experiências que teve, vai ter a letra S como uma segunda letra. E se você é uma pessoa mais intuitiva, você é uma pessoa que vai receber a letra N. Ou seja, se você faz as coisas muito pela emoção, você vai ter a letra S. Se você faz as coisas muito pelo cérebro, você vai receber a letra N. Posso estar falando besteira aqui, com certeza, mas acredito que é isso. A terceira letra é basicamente pensamento ou sentimento, então ela vai ditar se você é uma pessoa que leva as coisas muito pelo pensamento ou mais pelo sentimento. Se você deixa muito as emoções tomarem conta de você, ou se você é simplesmente uma pessoa mais crítica em relação às coisas que acontecem. Se você usa muito mais o cérebro para entender os momentos. E a última letra é J ou P. Se você for uma pessoa que recebeu a letra J, você é uma pessoa mais julgadora, você vai conseguir julgar as coisas melhor e não levar as coisas tanto pelo lado da imaginação. Ou então você vai receber a letra P, que é de percepção. Então você vai ser uma pessoa muito mais perceptiva, você vai conseguir entender as coisas de uma forma melhor, de acordo com o que você está sentindo, ou de como você baseia a sua realidade. E de acordo com a personalidade que você recebeu, você vai poder se encaixar em um dos 4 grupos que existem. Existe o grupo dos analistas, que são as pessoas mais racionais, elas não levam as coisas tanto assim pelo lado do sentimento. Eles pensam bastante antes de fazer qualquer coisa, e mesmo assim fazem merda. O segundo grupo são os diplomatas, são pessoas mais de trabalho em grupo, e é isso aí, pessoal, vamos trabalhar juntos, por favor, não briguem. São ótimas pessoas caso você queira trabalhar em grupo e, sei lá, assaltar um banco. O terceiro grupo são os sentinelas, que são pessoas muito mais colaborativas e que observam bastante as coisas que acontecem. São pessoas muito mais dedicadas ao trabalho e a fazer as coisas. Esse grupo é basicamente composto por crianças que você comprou da China para fazer sapato na sua fábrica da Nike. Esses são os sentinelas. E por último, nós temos o grupo dos exploradores, que são pessoas observadoras e que procuram coisas novas. Eles tomam decisões rápidas e são habilidosos com ferramentas diferentes. Eles se adaptam muito bem ao ambiente e às coisas novas. Então, se você quiser, por exemplo, um bom pedreiro ou um bom mestre de obras, com certeza você vai querer alguém com essa personalidade de explorador, porque dentro desse grupo tem as pessoas que são mais adequadas para mexerem com tipos diferentes de ferramentas. Ou caso você vá para uma guerra e queira um especialista em armas, também você pode contar aí com a ajuda dos exploradores. Bom, então basicamente esses são os grupos que você pode cair e você tem a possibilidade de ter 4 letras dentre essas. Se você for contar todas as possibilidades, então nós temos 4 vezes 4, que dá um total de 16 possibilidades de personalidades diferentes, e é daí que vem o porquê das 16 personalidades. Mas a verdade é que esse negócio é bem genérico, e se você fizer o teste em diferentes momentos, você vai ver que provavelmente sua personalidade vai mudar alguma letra. E não é que você tenha realmente outra personalidade, mas sim que o teste é bem genérico. Por exemplo, eu sou ENTP. Então, se eu pegar minha personalidade e trocar uma letra de cada vez, eu vou ver quais personalidades são as mais próximas da minha. Ou seja, eu sou ENTP. Se eu trocar a primeira letra da minha, a gente chega ao INTP. Então, eu fui aí de extrovertido para introvertido. Basicamente, essa deveria ser a única diferença. E se eu fizer isso com cada uma das letras por vez, eu vou ter 4 personalidades mais próximas da minha, as personalidades que só trocam uma letra. E no meu caso, essas personalidades são INTP, ESTP, ENFP e ENTJ. Então, se a gente colocar isso visualmente em um gráfico, a gente pode ver que se eu fizesse o teste de novo, a chance que eu caia em uma dessas outras 4 personalidades é muito alta, justamente porque ela tem todas as características da minha personalidade, porém com alguma letra diferente. Inclusive, das vezes que eu fiz o teste, a maioria das vezes deu ENTP, porém algumas vezes a minha personalidade também foi ENFP, o que faz bastante sentido, vendo que é uma personalidade próxima da minha. E se você juntar cada uma dessas letras trocadas de cada uma das personalidades próximas, você chega a uma personalidade que é totalmente o oposto da sua. No meu caso é ISFJ, porque é a única personalidade que troca todas as letras da minha personalidade. Todas as outras trocariam ou 2 ou 3 letras da minha, mas essa é a única que tem diferença em todas as letras. Então ela é, ou pelo menos deveria ser, a personalidade mais oposta da minha. Ela seria o completo oposto da minha. Tudo que eu sou, como ser humano, essa pessoa deveria ser o contrário. E com isso você pode montar um ranking de personalidades próximas ou personalidades mais distantes da sua. As que têm uma letra de diferença são personalidades próximas. As que têm 2 letras de diferença estão um pouco mais distantes. E as que trocam 3 letras são mais distantes ainda da sua. E vai sobrar uma, apenas uma, que é o total oposto da sua. É a pessoa que é basicamente sua inimiga. Enfim, isso é pra dizer que caso você faça o teste de novo, é possível que a sua próxima personalidade seja uma das 4 próximas. Muito dificilmente vai ser alguma das personalidades que estão mais distantes. E é quase impossível que seja a personalidade totalmente oposta da sua, a não ser que você tenha respondido o teste aleatoriamente. Aí qualquer personalidade é provável. Quando você é idiota o suficiente, qualquer coisa faz sentido. Mas é justamente aqui que esse teste mostra que é só um novo signo jovem moderno. Teoricamente, as personalidades próximas da sua deveriam ser muito mais
parecidas com a sua, porque afinal de contas elas compartilham com você 3 ou 4 características que definem a sua personalidade. Porém, se você for analisar a sua personalidade com as próximas, você vai ver que pelo menos 2 delas não fazem nenhum sentido ou não tem nada a ver com a sua. Por exemplo, de um ENTP para um ENFP há uma diferença razoável, dá pra tomar várias das características dos dois como parecidas, mas de um ENTP para um ESFP, a diferença é gritante. Basicamente as duas personalidades não tem nada a ver e é até difícil comparar as duas. A única coisa que eles têm em comum é que os dois são extrovertidos, e lendo a definição das personalidades dá pra notar isso. Enquanto o ENTP foca totalmente no debate, em discutir as ideias, uma das primeiras coisas que a gente vê sobre o ESTP é que as discussões deixam eles entediados. Então dá pra ver que em muitos pontos do teste de personalidade, basicamente você tem coisas totalmente genéricas pra definir as personalidades, muitas vezes entram em conflito com as características que essa personalidade compartilha com as outras. Daí vocês podem ver que não dá pra levar muito a sério esse teste de MBTI, mas a real é que ninguém liga pra nada do que eu falei até aqui, e se você achou isso estupidamente interessante, é porque eu sou ENTP, e tornar uma discussão interessante é exatamente o que o ENTP faria, só por isso que você tá assistindo esse vídeo até aqui. Discussões sobre as personalidades. Agora, uma das coisas divertidas de acompanhar nisso tudo são os julgamentos de cada personalidade, porque é exatamente igual ao signo, você coloca a culpa em qualquer coisa que aconteça nas suas 4 letras do MBTI, e é divertido porque não tem lógica culpar essas coisas. Então aqui a gente tem um relato de algumas pessoas no grupo as 16 personalidades do MBTI, gritando assim mesmo, onde ele pergunta se é normal a personalidade dele liderar as coisas, liderar as pessoas. Vamos ler esse relato desse garoto. NTP não gosta de liderar, porque eu particularmente gosto quando eu escuto minhas ideias e tô sempre na frente dando palpite. Pra vocês é mais importante estar certo ou ser cooperativo? Pra mim é estar certo. Tive que fazer um trabalho em equipe na escola e não me deram voz. O trabalho deu ruim na apresentação e foi um mico. O mais incrível disso é a pessoa precisar se basear em um teste de internet pra saber se ela gosta de liderar ou não. Que tipo de pergunta é essa, sabe? Que questionamento é esse? Você vai esperar alguém confirmar que sua personalidade gosta de liderar, pra aí sim você começar a liderar as coisas. É por isso que a gente chama de signo jovem. Olha o nível das coisas que acontecem. A pessoa acredita fielmente que o MBTI dela influencia verdadeiramente alguma coisa, quando na verdade é o contrário, você que influencia o seu MBTI. O que fazer com os sentimentos quando eles saem de controle? INTP, edit. Tá foda. Aqui nós temos um outro cara perguntando como controlar os sentimentos. Ele tá com os sentimentos fora de controle e os divertidamente dele devem estar confusos. Aí ele coloca que a personalidade dele é INTP, ele é um lógico. Dá pra ver que ele não tá usando muita capacidade lógica da personalidade pra poder entender o que ele tá sentindo e resolveu perguntar em um grupo de MBTI o que fazer. Ao invés de procurar um psicólogo, que seria o mais indicado, ele decidiu pedir ajuda pra galera das personalidades. Quem mais poderia ter tanto conhecimento assim, além das pessoas que acreditam no MBTI? Isso é literalmente igual às pessoas que estão com algum problema amoroso e vão procurar uma mulher do tarô ou qualquer coisa do tipo, uma mãe de Ná. A linha que separa o MBTI do signo é muito estreita. Agora aqui a gente tem um relato de um dos membros do grupo que me deixou um pouco abismado com o que isso tá se tornando. Eu já tava com medo, mas agora eu fiquei em choque, porque eu não sabia que era tão sério assim, que era tão grave desse jeito. Alerta de meme triggered! Tem uma coisa que eu pessoalmente fico pistola quando vejo, é isso. Eu sou um INFX, não sei se sou um INFJ ou INFP. E eu te digo, minha criança sai dos 16 personalities e da vida de acreditar em estereótipo e vai estudar suas funções. Sério, no MBTI você pode alegar quase tudo. IXFJ é aceitável? Sim. Às vezes você só não sabe se é intuitivo ou sensorial. ESXP é aceitável? Até que sim, mesmo que só empurrando, já que mesmo diferentes, essas variantes tendem a ser bem semelhantes em certos pontos. XSFJ pode? É o que mais pode, esses tipos são tão parecidos que confunde mesmo. Agora se tem uma coisa que eu abomino, é quem diz... Agora se tem uma coisa que eu abomino, é quem se diz INFX, ou ESFX, ou qualquer 3 letras mais X. Gente, é impossível confundir um J com um P, INFP. Eu não entendi absolutamente nada do que esse cara quis dizer, pra mim ele tá falando em código. Sinceramente, eu acho que isso já virou uma histeria coletiva, é só uma loucura não generalizada. Até uma garota comentou aqui, o que vocês viraram? Loucos do signo? E pelo visto sim, Giovana, o pessoal tá pirado, viraram loucos do signo, que lê o horóscopo e ficam falando que as pessoas não entendem, que elas precisam estudar mais os astros ou as personalidades, ou que simplesmente ficam inventando variações das personalidades delas, que só fazem sentido na própria cabeça delas. Mas essa discussão não vai acabar por aqui. Ainda tem muita coisa pra falar sobre isso das personalidades. Acredito que se vocês quiserem eu posso fazer mais um vídeo sobre MBTI. Então coloquem nos comentários qual é o MBTI de vocês e o que vocês acham disso. Eu vou pegar alguns dos comentários pro próximo vídeo. Só que agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu e quem acompanhou essa jornada até aqui. Se você for novo, se inscreve no canal pra ajudar a gente. E até a próxima. Valeu!